E para falar um pouquinho mais de como deve... Tudo bem que eu já contei para vocês tanto sobre o tempo, mas eu só te disse assim, como é que está a imagem agora e como é que ficam as máximas. A gente quer ampliar, né, compreender de maneira macro. Então a gente conversa agora ao vivo com o Guilherme Borges, que é meteorologista da Climatempo. Guilherme, muito obrigada pela gentileza, hein? Bem-vindo aqui à CNN Brasil. Bom dia, Elisa. Tudo bem? Prazer estar aqui com você novamente. Prazer é nosso. Que tempo com aquela cara azeda, hein? Nublada em tantos locais do Brasil. Aqui eu digo o seguinte, Guilherme, você fica a semana toda trabalhando. Aí chega no fim de semana, quando tu tem folga, chove. Aí segunda-feira, de repente, abre o sol, aquela cara de fim de semana, deixando todo mundo meio mal-humorado. Como é que ficam os próximos dias, hein? A gente deve seguir com essas nuvens e muita chuva? Então, Elisa, olhando para o Brasil assim como um todo, a gente teve uma semana passada de muita nebulosidade, muita chuva em várias regiões do Brasil, né? Pegando principalmente centro-oeste, sudeste, parte do norte e nordeste também, e também o sul do Brasil, principalmente com os estados ali de Santa Catarina e Paraná, com muita nebulosidade, muita chuva, altos acumulados de chuva. Consequentemente, foi uma semana já muito característica do nosso verão, né? De muita chuva e temperatura um pouco mais, pode-se dizer assim, amena, pode-se dizer, atípica do verão, pode-se dizer. Mas para essa semana que agora que está chegando, a gente deve ter uma semana mais característica de verão. Sol predominando na maior parte do dia, né, na maior parte das regiões. A gente deve ter também a elevação das temperaturas. A gente teve umas temperaturas mais diferentes, pode-se dizer assim, da nossa época de calor, né? A gente teve um friozinho ao longo dessa semana que passou principalmente no sudeste, no sul, e em parte do centro-oeste ali, pegando principalmente a região do Mato Grosso do Sul, na verdade, e consequentemente deixou as pessoas bem incomodadas, né? Porque geralmente nessa época do ano já é uma época de mais calor, geralmente o sol aparece muito mais também. Essa semana que passou foi bem atípica e essa semana que chega agora, ela deve ser uma semana de temperaturas mais elevadas, sol aparecendo mais em boa parte de todo o Brasil e deve ser uma semana assim de verão mesmo. E tem visto, né, Guilherme, a região litorânea aqui do estado de São Paulo, que foi uma das mais afetadas pelas chuvas dos últimos dias. Como é que deve ficar a previsão para os próximos dias em relação, por exemplo, a essa região litorânea do Sudeste especificamente? Então, a gente deve ter uma melhora significativa nos acumulados de chuva, né? A gente teve uma combinação ali, Elisa, de sistemas meteorológicos que intensificaram a chuva. Sistemas meteorológicos com a orografia da região, né? Que favoreceram a ocorrência daquela chuva significativa ao longo da semana passada. Graças a Deus a gente não teve impactos tão significativos como o ano passado, né, na população. Mas, assim, ó, a gente conseguiu avisar com bastante antecedência a população para preparação, e a gente não deve ter essa semana que chega agora para a gente com novos acumulados, como a gente viu na semana anterior. A gente tinha uma combinação de sistemas meteorológicos intensificando a chuva e eles já se dissiparam, eles já se afastaram, né? E a tendência é que a semana seja de sol predominando na maior parte da semana no litoral paulista, né? No litoral do Rio de Janeiro também e no litoral do Espírito Santo. A gente deve ter o sol predominando em boa parte do litoral do Sudeste ao longo de toda a semana e há uma previsão de pancadas mais isoladas. Por que a gente tem essa previsão de pancadas mais isoladas? Porque, querendo ou não, a gente tem a nossa circulação do mar para o continente muito intensificada nessa época do ano, principalmente por ser uma época de mais calor, e a gente pode ter alguma pancada de chuva mais isolada, mas sem valores significativos de chuva. E a região sul, especialmente Santa Catarina, foi bem atingida nos últimos dias, né, por esse fenômeno chamado vórtice ciclônico, que traduzindo para a nossa vida é uma ventania danada, um monte de raios, árvore caindo, aquele problema enorme. Guilherme, você pode explicar para a gente o que é esse sistema, afinal, se ele tem relação com El Niño, Laninha, esses acontecimentos todos que vêm, por exemplo, do Pacífico? O que é isso que atinge o sul do país? Então, esse vórtice ciclônico que se formou lá no sul do Brasil, ele é muito característico do Nordeste, tá? Mas ele tem um papel significativo na chuva. O que é um vórtice ciclônico? Ele é basicamente uma baixa pressão, que a gente chama, que se estende desde os baixos níveis da atmosfera até os níveis mais elevados. Mas o que ele faz de fato? Ele deixa chovendo muito nas bordas dele. E nas bordas dele estava pegando o litoral de São Paulo, pegando também região de Santa Catarina e também do Paraná. Isso ele é costumeiro gerar esses volumes significativos de chuva durante vários dias. Por quê? Porque a gente tem as nuvens de chuva meio que paradas.
elas ficam ali com aquela convergência, né, formando aquela chuva significativa, só que parada, ela não se desloca ou se desloca muito lentamente. Consequentemente, fica chovendo muito durante vários dias. E além disso, tinha outra coisa muito importante para a intensificação da chuva, tanto em Santa Catarina quanto no Paraná, que era a circulação do mar para o continente, muito intensificada também. Estava deixando muitas instabilidades. Até ao longo da semana a gente viu a formação de algumas nuvens funis no Paraná. A gente viu também a formação de várias trombas d'água ali na região de Santa Catarina, pelo todo o litoral. E isso é a combinação desses sistemas meteorológicos. Combinação não. Essa circulação do mar para o continente e esse sistema, o vórtice ciclônico, que já é característico de uma ampla área, né, e gerar chuva na sua borda, favoreceu a ocorrência desses sistemas e dessas fortes chuvas lá na região. Quando a gente fala dessa chuva tão forte, essas temperaturas, as mudanças bruscas de temperatura, né? Por exemplo, na semana passada ou nos últimos dias, melhor dizendo, a gente teve aqui em São Paulo máxima de 33, 35. De repente, no dia seguinte, máxima de 23, 22. A gente pode ver isso como normal? A gente pode ver isso como algo totalmente comum para essa época do ano? Não. Então, as temperaturas mais elevadas nessa época do ano, elas são comuns. Por quê? Porque a gente tem o dia maior, a gente tem mais incidência de radiação solar, consequentemente a temperatura se eleva mais, né? O dia é mais quente naturalmente no verão. Só que o que aconteceu na semana passada? A gente teve o deslocamento de uma frente fria lá pela terça-feira. Aí ela foi se deslocando muito que lentamente e a própria frente fria, como o próprio nome dela diz, ela é uma massa de ar mais fria, tá? Então, consequentemente, ela foi indo e estacionou essa frente fria ali na região do Espírito Santo, né, na região sul do Nordeste e, consequentemente, esse efeito dela estacionada ali trancou essa massa de ar polar, essa massa de ar mais frio na faixa mais sul e sudeste do Brasil. Consequentemente, a circulação do mar para o continente mais intensificada, além da chuva, levou esse ar mais frio para as regiões tanto sudeste, mais o sudeste pegando mais a região de São Paulo, né? E também as regiões ali do sul do Brasil que tiveram valores significativos de frio, né? É atípico para essa época do ano, né? E a gente teve registros até no sul do Centro-Oeste, pegando a região sul do Mato Grosso do Sul, ali com valores significativos de chuva, de temperatura, valores atípicos para essa época do ano. O pessoal ficou bem incomodado lá com o friozinho que chegou lá. Muito bom poder ouvir-te, Guilherme Borges, meteorologista da Climatempo. Obrigada pela gentileza, hein? E bons tempos, bons dias pra gente, é o que desejamos aí nos próximos dias. Obrigada, bom dia. Obrigado, Elisa. Bom trabalho para você.